Ela olha nos seus olhos, sorri e diz algo que faz seu peito se acalmar. Você acredita? Porque ela falou com doçura, porque parecia sincera, porque você queria muito que fosse verdade. E é exatamente aí que mora o perigo. Não é que todas as mulheres mintam, mas toda mulher, quando quer manter o controle, sabe exatamente o que dizer para confundir o seu instinto. Ela entende o efeito das palavras, sabe medir cada frase, sabe quando ser fria e quando ser doce, quando ser intensa e quando fingir desinteresse. E no meio disso tudo, ela mente, nem sempre por maldade, mas por defesa, por estratégia, por necessidade emocional. O problema é que o homem comum acredita, engole tudo, como se fosse criança ouvindo conto de fada. Ela disse que não sente mais nada. Ela disse que somos só amigos. Ela disse que me respeita como nunca respeitou ninguém. E você, querendo acreditar no melhor, abaixa a guarda. Mas o homem estoico aprendeu a ouvir além da fala, a ver o comportamento, a observar o olhar, a sentir o corpo, porque é ali, no não verbal, que a verdade aparece. Neste vídeo, você vai conhecer as 5 maiores mentiras que as mulheres contam e que você, homem, costuma acreditar. Não é para se tornar paranoico, é para se tornar atento. Na parte 1, começamos com as 2 mentiras mais comuns e mais perigosas. Aquelas que quase toda mulher já disse e que quase todo homem acreditou. Mentira número 1. Está tudo bem. Ela diz isso com um sorriso. Olha nos seus olhos. E você, aliviado, acredita. Mas por dentro, ela está fervendo. Essa é uma das mentiras mais comuns que as mulheres contam. Não porque querem enganar, mas porque foram ensinadas a não demonstrar fraqueza, a não parecerem carentes, a manterem o controle. Quando ela diz, está tudo bem, muitas vezes significa que algo a incomoda profundamente. Pode ser uma atitude sua, uma palavra mal colocada, ou até mesmo algo que ela interpretou de forma errada. Mas em vez de expressar, ela guarda. E você, sem saber, continua agindo da mesma forma, até que um dia ela explode. E você se pergunta, mas o que aconteceu? Ela disse que estava tudo bem. O homem maduro aprende a ler além das palavras, a observar o tom de voz, a linguagem corporal, o silêncio, porque muitas vezes o que ela não diz é mais importante do que o que ela fala. Mentira número 2. Eu nunca fiz isso antes. Ela sussurra essa frase no seu ouvido, com um olhar tímido, e você se sente especial, único, o primeiro. Mas a verdade é que essa frase, muitas vezes, é usada para alimentar o seu ego, para fazer você se sentir como o escolhido, o homem que a fez experimentar algo novo. Não se trata de desonestidade pura, é uma forma de criar conexão, de fazer você se sentir importante. O problema é quando você acredita literalmente, quando constrói uma imagem dela baseada nessa suposta inocência, e mais tarde, ao descobrir que não era bem assim, sente-se traído. Mas, na verdade, foi você quem escolheu acreditar sem questionar. O homem estoico entende que as palavras podem ser doces, mas nem sempre refletem a realidade. Ele valoriza a experiência, o momento, sem se apegar a ilusões. Na parte 2, vamos explorar mais 2 mentiras que as mulheres contam, aquelas que mexem com o seu senso de segurança e autoestima, e que, se não forem compreendidas, podem levar você a tomar decisões erradas. Mentira número 3. Somos só amigos. Essa talvez seja a mais confusa, a mais repetida, e ao mesmo tempo, a mais mal interpretada pelos homens. Ela diz com firmeza, somos só amigos, mas te abraça de um jeito diferente. Te toca com delicadeza, te manda mensagem tarde da noite, te procura quando está vulnerável. Você pergunta, mas ela disse que é só amizade, e ignora o corpo dela, o olhar, o tempo de resposta. Essa mentira é sutil, porque muitas vezes ela não tem consciência plena do que está fazendo. Ela sente algo, mas não quer admitir. Então se refugia na amizade. Ou pior, ela sabe exatamente o que está fazendo. Mantém você por perto, te alimenta com migalhas emocionais, te usa como apoio, enquanto entrega o desejo para outro. Você, querendo acreditar na bondade dela, se mantém ali, paciente, acessível, esperando o momento em que ela vai perceber que você é o cara certo. Mas esse momento não vem, porque você acreditou na fala e ignorou os sinais. O homem estoico entende que,
Quando uma mulher repete, somos só amigos, mas alimenta intimidade, ela está escondendo algo. E quem se esconde, não está pronta para viver o que você tem para oferecer. Mentira número 4. Não quero nada sério agora. Essa frase é uma armadilha, porque ela soa madura, soa sincera. Parece que ela está apenas sendo honesta com os sentimentos dela. Mas o que muitos homens não percebem é o contexto por trás dessa fala. Não quero nada sério agora. Com você. Sim, porque muitas vezes, no dia seguinte, ela começa a se envolver com outro. Se entrega de corpo e alma para alguém que apareceu depois de você. Como explicar isso? É simples. Quando ela diz que não quer nada sério, pode até ser verdade naquele momento. Mas também pode ser uma forma educada de dizer: você não é o homem que me move. Dói ouvir isso. Mas é libertador entender. O homem maduro não fica implorando por exclusividade emocional. Ele observa, se posiciona, e quando percebe que está diante de alguém que o mantém em banho-maria, ele se afasta, sem raiva, sem cobrança, com clareza, porque ele sabe, se ela te quisesse de verdade, o não quero nada sério agora se transformaria em quero você. Na parte 3, vamos para a mentira mais delicada, a que toca diretamente no orgulho masculino, e que, quando é descoberta, deixa muitos homens emocionalmente destruídos. Mentira número 5. Eu nunca senti isso por ninguém. Essa é a frase que atinge o ego do homem como um raio. Ela te olha nos olhos com aquela expressão de entrega e diz: você é diferente. Nunca senti isso antes. Você me faz sentir o que ninguém conseguiu. E você, no fundo, quer acreditar. Porque parece bonito, parece verdadeiro, parece raro, mas na maioria das vezes não é. Essa frase é usada por uma razão muito clara: conectar emocionalmente. E, mais do que isso, gerar em você um senso de importância que te prende. Ela sabe que o homem valoriza o sentimento de ser único, de ser o primeiro, de ser o que marcou. Então ela te entrega esse título, mesmo que, lá no fundo, saiba que já viveu algo parecido, ou até mais intenso. O problema aqui não é a frase em si, é o uso dela como ferramenta de controle emocional. Porque o homem comum, ao ouvir isso, se entrega por completo. Abre o coração, relaxa as defesas, passa a se comportar como o escolhido. E, ironicamente, é nesse momento que ela começa a perder o interesse. Por quê? Porque ela conseguiu o que queria, te colocar emocionalmente nas mãos dela. E quando percebe que tem controle, muitas perdem a admiração. O homem estoico escuta essa frase com respeito, com ternura, mas não a transforma em garantia. Ele sabe que o que ela sente hoje pode mudar amanhã, e que se ele se perder tentando manter essa imagem que ela criou, deixará de ser o homem que a atraiu no começo. Essa mentira é a mais cruel porque se esconde atrás de elogios, de doçura, de romantismo, mas no fundo é só mais uma forma de te prender emocionalmente, sem precisar te entregar o mesmo nível de verdade. Você, como homem, precisa estar atento, não endurecer, mas não se iludir. Quando ela disser que nunca sentiu isso antes, observe se o comportamento dela confirma, se ela te trata como prioridade, se ela sustenta a conexão com ações e não só com palavras doces. Porque a verdade, irmão, é simples. Mulher que sente de verdade, mostra. Mulher que só fala, encanta, mas depois some. Na conclusão, vamos reunir as 5 mentiras e te mostrar como um homem centrado reage a cada uma delas, sem brigar, sem acusar, mas também sem mais cair. Ela disse que estava tudo bem, mas por dentro acumulava mágoa. Disse que era só amizade, mas te olhava como quem queria algo mais, ou te usava como reserva emocional. Disse que não queria nada sério, mas se entregou ao próximo como se fosse o grande amor da vida dela. E para fechar, te olhou nos olhos e jurou que nunca sentiu aquilo por ninguém, como se você fosse o único, o especial, o homem que veio para mudar tudo. E você acreditou, não porque é ingênuo, mas porque queria que fosse verdade. Todo homem, em algum momento, quer acreditar na pureza do que ouve, quer confiar, quer se entregar. Mas o problema não está em acreditar, está em acreditar sem observar. A mulher mente com palavras, mas o corpo, o tempo, o comportamento, esses não mentem. E o homem estoico sabe disso. Ele não vive com medo, mas vive desperto. Ele escuta o que ela diz, mas observa o que ela faz.
E quando percebe que a fala não combina com a atitude, ele não briga, ele não se humilha, ele não implora, ele apenas ajusta a entrega, porque ele entendeu algo que o homem comum ainda custa a aprender. Você não deve entregar sua energia total para quem vive de meias verdades. Essas 5 mentiras são comuns, são repetidas, são quase clichês, mas continuam funcionando com muitos homens porque eles querem ser enganados, querem acreditar que ela é diferente, que ela não jogaria, que ela não esconderia nada. Só que ela também é humana, também tem medo, também tem insegurança, também tem estratégia, e cabe a você, homem, saber navegar isso com firmeza, sem se tornar cínico, mas também sem continuar sendo infantil. A maturidade emocional se revela na sua reação. Você não controla o que ela diz, mas pode controlar o quanto acredita sem questionar. Você não controla os jogos, mas pode decidir se vai jogar ou não. Você não muda o comportamento dela, mas pode mudar a forma como se posiciona diante dele. No fim, irmão, a verdade é simples. A mulher pode mentir com palavras, mas sua atitude diante da mentira é o que define quem você é. E o homem que se conhece não cai mais fácil, porque ele aprendeu que verdade não é dita, é vivida.